A culpa pelos teus erros do passado te perseguem? E se você pudesse lidar com a culpa e o arrependimento à luz do que nos diz a palavra, à luz do que nos ensina Deus? Eu quero hoje te fazer um convite para a gente pensar em alguns pontos importantes. Primeiro, você tem feito o teu jejum? Tem conseguido? Tá tudo certo? Tem tido dificuldades? Eu preciso que você me compartilhe isso comigo. Segundo, como tem sido o teu louvor? Você tem tido o teu tempo de estar com Deus? Tem conseguido o teu louvor? E terceiro, eu quero te parabenizar, porque independente de tudo que tenha acontecido, amado, amada, você está no 12º dia de uma jornada de fé que vai te levar para outros patamares. Eu quero que você, de todo o meu coração, que você não sinta a pressão e a obrigação de ser perfeito. Falhar nos faz humanos e nós não somos Jesus Cristo perfeito ainda. Por isso estamos caminhando com Ele. Hoje a gente vai falar sobre lidando com a culpa e o arrependimento à luz de Deus. E eu quero te lembrar que sempre, 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 eu vou te convidar para você chegar aqui depois de ter feito o teu louvor, ter ouvido algumas músicas, ter tido o teu momento de louvar a Deus. Depois, vamos orar? Eu oro hoje, Pai, para que essa pessoa que me escuta agora, para que ela sinta, Senhor, na tua presença, que ela tenha na tua presença, Pai, a certeza de que tudo que aconteceu antes, de tudo aquilo que está no seu passado, são coisas com as quais elas foram provadas e que agora ela pode, no genuíno arrependimento, sentir a paz que excede todo entendimento. Pai, eu oro para que da minha boca saiam palavras que te exortem, Pai, que saiam palavras que te glorificam, Senhor, que saiam palavras que fazem com que as pessoas alcancem aquilo que está na Bíblia, Senhor, aquilo que está na sua palavra, aquilo que o Senhor nos ensina, para que nós possamos ter uma vida melhor. Pai, eu convido que essa pessoa agora sinta seu coração aberto, disponível para a sua presença, que anjos vão até ela, que os seus anjos com espadas embanhadas de fogo, Pai, vão até ela e protejam-na de qualquer seta do inimigo que queira fazer com que ela pare agora, porque ela vai olhar, Senhor, para aquilo do qual talvez, muitas vezes, Pai, ela tenha se sentido envergonhada. Aquilo que a paralisa, Senhor, de viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Pai, que ela consiga ter discernimento nesse momento de receber as lembranças e de aquilo que chega com as lembranças, Pai, ela saber que o que ela precisa fazer é se arrepender. Entregar seus pecados para o Senhor. Que Jesus Cristo já comprou nossos pecados na cruz. E tudo que a gente precisa fazer agora é confiar no Senhor. Eu oro e peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu estava me preparando para esse encontro, eu quero te fazer uma confissão. Eu já me arrumei para gravar esse vídeo mais de 3 vezes. Este tema de hoje, ele é um tema difícil. E eu não quero que você imagine que a gente vai lidar com ele com tranquilidade. Ele é um tema difícil, tudo bem? E quando a gente fala de culpa, eu quero que você se lembre de todas as coisas que você se sentiu suja, que você se sentiu errada, que você sentiu que você não deveria ter feito. Aquelas coisas que provavelmente hoje são muros levantados para a tua vida próspera, para a tua vida abundante. Eu me lembrei, já contei para você ao longo dessa jornada de várias coisas. Tem um pecado meu que é público, que todo mundo sabe, que é a questão de eu ter feito um aborto. Mas esse pecado me atormentou por anos e anos e anos. Eu precisei de muita terapia e nada, absolutamente nada. Não estou aqui desfazendo a terapia, tudo bem? Mas nada, absolutamente nada, me trouxe a paz que eu sinto com esse assunto, que já me causou tanta dor, como ter me arrependido de fato do que eu fiz. De olhar para aquela Juliana e saber que ela não dava conta de fazer diferente. E olhar para aquilo e entender assim, como eu gostaria de ter tido Jesus naquela época comigo. E aí eu começo a pensar, e na verdade ele estava lá. Porque, gente, o que eu fiz naquela ocasião podia ter me levado à morte. A quantidade de remédio que eu tomei, a quantidade de coisas que eu fiz, gente, podia ter me levado à morte. Jesus já estava me protegendo lá, entende? Tô te dando um testemunho aqui. Mas tem coisas menores que a gente faz, desde uma pequena mentira, desde enganar seu marido no sentido de, sei lá, fazer uma compra e levar a sacola escondida para casa, desde você mentir para os seus pais. Eu não sei o que que você faz hoje que você quer engabelar os outros, sabe? Mas isso são portas abertas da mentira, e o pai da mentira é o diabo. E ele vai usar isso contra você. Ele vai usar tudo aquilo que você sente culpa contra você, para que você não se sinta um filho, uma filha amada de Deus. Eu hoje, no dia que eu estou me preparando para essa gravação, eu me dei conta que existe um cartão de crédito meu que meu marido não tem acesso. E que ali eu posso fazer compras que ele não sabe. Ele acaba pagando a fatura, ele sabe o valor que eu gasto, nada disso não há engano sobre isso,
Mas eu percebi, eu me dei conta que eu tô deixando um negócio ali que eu posso fazer sem que ele saiba. Eita! Como que eu posso fazer uma coisa sem que meu marido saiba? Isso traz pra gente coisas muito ruins. A ponto da gente ter brigado, ter tido brigas que não faziam o menor sentido. Sabe? Coisas que ficam grandiosas sem o menor sentido. E aí eu me dei conta, assim, epa, não, não quero isso não. Fui lá, baixei o aplicativo no celular dele, já botei as coisas ali, já botei os dados ali, já falei para ele qual é a senha, falei assim, amor, eu não tenho absolutamente nada para esconder de você. Nada. E isso me trouxe uma paz, uma tranquilidade que você não tem ideia. E eu quero te dizer como que está na Bíblia o que a gente pode fazer. E claro que eu quero botar óculos para te mostrar que eu tô de óculos novo, tá? Agora eu vou enxergar melhor, se eu já tava lendo um monte sem óculos, imagina com óculos. Mas lá em 2 Coríntios 5 diz assim, lá em 2 Coríntios 5:17, assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu preciso voltar aqui e falar de novo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. E eu precisei pegar o que está aqui, e eu já falei com isso contigo na jornada, dessa outra Bíblia aqui, de Gênesis, da mensagem, e eu fui atrás dela, e eu não sei se você lembra da história lá de Gênesis, de Ló, que Ló sai, onde os anjos vão acabar com Sodoma e Gomorra, os anjos vão até ele, Ló é retirado com a sua família, e era uma cidade muito pecado, Ló num ato de insensatez para proteger, olha a insensatez, a idolatria, para proteger os anjos que chegam à sua casa, ele oferta as filhas virgens aos homens que queriam fazer uma coisa arada, tipo a música do mundo acontece no Brasil, sabe? Eu sei que você está lembrando de algumas cantoras, de alguns cantores que estimulam com apelo sexual muita coisa, sabe? E aí, quando o Ló sai com as duas filhas, ele tenta chamar os genros não acreditam nele. Quando ele vai a caminho, então, com as duas filhas e com a esposa, a mulher dele olha para trás. Então, a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. E quantas vezes eu e você olhamos para os pecados do mundo, olhamos para trás, e quando a gente olha para o pecado, para aquilo que a gente fazia de forma insensata, amado, amada, a gente se transforma numa coluna de sal, sem força, sem poder, sem ter aquilo para cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas, sem agir de acordo com o que Deus nos pede. E eu e você paralisamos, nos deprimimos, adoecemos, morremos. Os sonhos e as promessas para nós se acabam ali. Eu sei que muitas vezes esse tormento vem para você durante a noite. Por que que eu sei? Porque eu também o tenho. E eu sei que as coisas que eu passo, Deus quer que eu venha e testemunhe para você as coisas que estão acontecendo na minha vida. Ontem pela manhã, amado, amada, eu estava pedindo para Deus, eu disse, Deus, confirma se o que eu estou fazendo, Senhor, é para sua honra e glória. Confirma para mim se o que eu estou fazendo é algo que o Senhor deseja que eu faça. E eu tive uma surpresa sobrenatural. Algo que aconteceria daqui 60 dias, em 10 dias estava resolvido. Algo que vai assim, ó. Gente, eu não tenho palavras para descrever assim, as coisas que estão acontecendo com a celeridade que está acontecendo, porque nós estamos em obediência e caminhando junto com Deus. Eu desejo isso para ti. Só que se você ficar lá olhando para a culpa, para os teus erros, emaranhado naquilo, você não consegue ir para o lugar onde Deus quer que você vá. E o ladrão, então, tem conseguido roubar, matar e destruir tudo que Deus preparou para você. Eu quero que você vá em 1 João 1,9, onde diz assim: olha que forte.
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, Deus sabe que eu e você vamos errar. Deus sabe que eu e você somos de carne. Deus sabe que eu e você somos humanos. Ele não espera de nós perfeição. Ele sabe que nós somos quebrados. Mas o que ele quer é que a gente quebre, que a gente erre, a gente se arrependa e a gente não haja mais daquela forma. Eu não sei como é com você, tá? Eu ouvi um reels hoje de uma passagem da pastora Raquel, onde dizia assim, a filha dela perguntando, né, alguma coisa sobre mentira, e a filha falando assim, mãe, por que que eu não posso mentir? E ela falando assim, quando olham para você, o que que dizem de ti? Ah, que eu sou a cara do meu pai. Gente, eu sou a cara do meu pai. Todo mundo brincava quando era criança que se eu tivesse bigode, se eu fosse menino mesmo, seria muito mais a cara do meu pai. Então pensa assim, lá em Gênesis, lembra? Eu e você só fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Deus é nosso pai. Ele escolheu ser nosso pai. Os nossos comportamentos, a gente trazendo aquela mochila de culpa, a gente está refletindo a imagem e semelhança de Deus? Nós estamos refletindo a nossa cara? A nossa cara é a imagem e semelhança do nosso pai? Olha que forte isso! Porque se você confessa, por exemplo, para o seu pai terreno, para sua mãe terrena que você errou, eles vão te disciplinar. Os meus pais, todas as vezes que eu errei e confessei eles me pegaram, eles me disciplinaram. E te digo mais, se eu tivesse sido sábia, inteligente, eu tivesse seguido nos rumos e nos caminhos que meu pai delegado, pensa, um policial militar para me proteger, minha mãe fiscal sanitarista da área de saúde, se eu tivesse seguido, se eu tivesse tido discernimento para seguir o que os meus pais tinham para mim, eu teria me machucado muito menos. Se eu tivesse confiado nos meus pais, quando eu descobri que estava grávida, em vez de atender ao pedido do meu então relacionamento, um relacionamento extremamente abusivo, eu não teria feito o que eu fiz. Mas eu não confiava nos meus pais. Eu confiava nos meus amigos, nas pessoas do mundo. Entende? Eu estou falando isso para você, não sei que idade você tem, mas a gente tem o compromisso moral de cuidar dos nossos jovens. Eu e você temos o compromisso de evitar que eles cometam os erros que cometemos. Isso só vai acontecer, amado, amado, se a gente olhar para as nossas culpas, a gente confessar elas para Deus, para alguém que possa orar por você, por alguém que tenha discernimento, por uma pessoa de coragem, uma pessoa boa, uma amiga tua em Jesus, que vai orar contigo sobre isso. Deus vai te revelar quem é e você vai se sentir perdoado, desde que você haja diferente. Porque se você mente pro teu marido de manhã, confessa e mente para ele à noite, amado, amado, não vai rolar, né? Se você mente pro seu pai de manhã, à noite você continua mentindo, não vai rolar. Você precisa corrigir as tuas atitudes, os teus comportamentos. E eu sei o quanto isso é difícil. E cada vez que a gente erra, a gente vai lá e diz assim: Deus, errei de novo. Me dá competência para isso. Eu preciso da tua ajuda, Pai. Porque não é sobre o que nós podemos fazer com a força dos nossos braços. É sobre tudo que nós podemos fazer aliançados em Deus. Não é mesmo? E por fim, eu quero te trazer mais uma passagem que está lá em Efésios 4:23, que nos diz o seguinte: 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, agora que eu não consigo enxergar qual, eu não consigo mais. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Olha que forte. Volta. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, daquele comportamento que eu e você tínhamos antes, daquelas coisas que nós fazíamos errado e não nos levavam a lugar nenhum, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se no novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Eu desejo de todo coração, que você consiga fazer uma oração no teu coração, de você fazer um clamor a Jesus, e dizer: Pai, ocupa meu coração, Senhor. Senhor Jesus, eu oro e peço, eu declaro ao mundo que o Senhor é meu único Senhor e Salvador. Pai, eu quero me arrepender de todos os pecados. E aí você vai dizendo quais são eles. Eu me arrependo deste pecado e declare que pecado você se arrepende. Eu me arrependo deste outro pecado e declare do pecado deste que Deus está te mostrando agora, porque Ele te mostra.
do pecado de querer agradar, de querer fazer as coisas pelas pessoas, de comprar as pessoas com o dinheiro que porventura você tenha ou com coisas que você possa fazer para seduzi-las. Que Deus vai te mostrando tudo que você precisa se arrepender de fato. E que você declare aos céus que o Senhor Jesus é o teu único Senhor e Salvador. E que você testemunhe isso na terra com os teus novos comportamentos. Porque o que nos faz um novo homem é escolher viver os caminhos que Deus tem para nós, sabendo que a gente vai errar e que Deus irá corrigir a nossa rota. Eu espero que o Espírito Santo encontre o teu coração aberto agora, para que você possa entender que a partir do momento que você se arrepende, a culpa que te atormentava, ela deixa de existir agora. Que você possa sair à rua e as pessoas olharem para você e enxergarem a imagem e semelhança de Deus em ti. E que todos os dias você se lembre o que está lá em Jeremias 1:5. Ele te escolheu. Deus te escolheu. Ele te quer junto dele. Caminhe com ele. E se esse vídeo fez sentido para você, se esse encontro hoje fez sentido para você, compartilhe ele com alguém. Porque tudo que a gente está fazendo aqui é para a honra e glória de Deus. Para o caminho que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Ele comprou os nossos pecados na cruz e o diabo não vai nos manter culpados, porque ele já nos redimiu. Que você tenha um lindo dia e que você possa transformar a vida das pessoas que você encontrar na tua jornada de fé. Um beijo e até amanhã.